Oi, pessoal. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no Núcleo Telesaúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Protásio, sou pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, e faço parte do Núcleo Telesaúde, Núcleo Rio Grande do Norte, Telesaúde. Nesse momento, nós vamos tratar sobre o tema avaliação neurológica baseada em instrumentos. E como conteúdo dessa aula, nós temos contextualização sobre instrumentos, escalas de avaliação, instrumentos avaliativos para equilíbrio, tônus, a noção sobre cognição e como avaliá-la, instrumentos para marcha, e para finalizar, 2 instrumentos para AVC, acidente vascular cerebral, e 2 para a doença de Parkinson. Então, inicialmente, eu trago para vocês aqui a reflexão sobre a avaliação. Como é feita a avaliação do paciente de vocês? Como vocês fazem? Naquela consulta inicial ou nas consultas mesmo de retorno, de reavaliação? Vocês, como eu, que sou fisioterapeuta, é, vocês pensem na profissão de vocês, na área específica de vocês, vocês fazem essa avaliação baseada em algum prontuário específico daquele serviço, no prontuário geral, que vale para todos os profissionais, no prontuário específico para o físio, ou para o terapeuta ocupacional, ou para o médico, para o enfermeiro, para o agente comunitário de saúde, etc. Ou é subjetivo. Vocês vão lembrando do que é importante avaliar de acordo com os conhecimentos que vocês têm prévios de semiologia e de acordo com a situação do paciente, vocês vão direcionando. Ou mesmo, será que alguns de vocês usam instrumentos de avaliação na consulta dos pacientes de vocês, o que são esses instrumentos de avaliação, essas escalas, né? Então, é sobre isso que nós vamos tratar. Instrumentos de avaliação são instrumentos padronizados que têm sido cada vez mais utilizados como auxiliares na avaliação de diferentes aspectos da saúde, tanto de crianças quanto adolescentes, adultos e idosos. Como também existem alguns instrumentos algumas escalas, que são específicos para condições de saúde. Exemplo, um instrumento para fibromialgia, um instrumento para AVC, um instrumento para casos de paralisia cerebral, e assim sucessivamente. Na prática clínica, tais instrumentos permitem a documentação do atendimento clínico e muitas vezes eles podem ser importantes auxiliares no diagnóstico e na avaliação da eficácia do tratamento realizado. Na atenção primária à saúde, eles também podem identificar os casos mais graves, e assim possibilita o melhor direcionamento desse caso, como também o melhor direcionamento dos recursos que estão disponíveis naquela situação. Então, de maneira geral, os instrumentos de avaliação, eles devem ser padronizados, e eles auxiliam no diagnóstico, seja ela médico, fisioterapêutico, centro funcional, etc., e na avaliação e monitoramento da eficácia desse tratamento. Vamos começar falando sobre a escala de equilíbrio de Berg, né? É um instrumento amplamente utilizado, feito inicialmente para idosos, e ele foi validado no Brasil em 2004 por Miyamoto e colaboradores, né? Aqui, esse artigo, esse estudo, é o estudo, né, que apresentou a sua versão brasileira. É importante, gente, lembrarmos que quando fazemos uso de instrumentos de avaliação, nós temos que, primeiro, entender para que aquele instrumento se propõe. Ele se propõe para avaliar, para monitorar, para fazer um segmento de quê? No caso aqui da escala de equilíbrio de Berg, para avaliar o equilíbrio, né? E se aquele instrumento foi feito para uma população específica, só para idosos, só para Parkinson, AVC, artrite, asma, etc. E é importantíssimo, se existe a versão brasileira daquele instrumento, se aquele instrumento foi validado já para as nossas situações, de acordo com suas propriedades psicométricas, com a validação sociocultural, se ela já aconteceu, ok?
Então, a escala de equilíbrio de Berg, ela avalia o equilíbrio durante o desempenho de tarefas funcionais, como alcance e transferências, né? E ela é constituída por 14 itens, por 14 tarefas, na verdade. E essas tarefas, elas são pontuadas, cada uma delas, em scores que variam de 0 a 4, sendo 0 o score mais baixo, que representa inabilidade ou necessidade de máxima assistência para completar a tarefa, e 4, indicando a independência e segurança na realização daquela tarefa. Aqui nós temos a escala de equilíbrio de Berg, ela não está completa, aqui é a visão inicial dela. Tem aqui as 14 tarefas, né, listadas, que são posição sentada para posição em pé, permanecer em pé sem apoio, terceira, permanecer sentado sem apoio, posição em pé para posição sentada, transferências, permanecer em pé com os olhos fechados, permanecer em pé com os pés juntos, alcançar a frente com os braços estendidos, pegar um objeto no chão, virar-se para olhar para trás, girar 360 graus, posicionar os pés alternadamente num degrau, permanecer em pé com o pé à frente e permanecer em pé sobre um pé, o plano hipodal. Aqui, as atividades, elas só estão citadas, porém, no instrumento como um todo, que vem delineado abaixo, ele apresenta as instruções gerais no início, né, e dentro da descrição de cada tarefa dessa, vem dizendo como você solicitar ao paciente, na verdade, você primeiro demonstra para o paciente, depois você solicita que ele faça, e como você pontuar ele, né? Se naquela tarefa ele vai ficar com o score 0, 1, 2, 3 ou 4, como é o desempenho dele. Ao final, quando tiver as 14 tarefas avaliadas, se somam os scores de cada tarefa, tendo então o score total da escala de equilíbrio de Berg, que aí a pontuação máxima vai ser 56, né? Que é a melhor situação, que é a independência e segurança na realização de todas as tarefas. Esse estudo de 2009, ele mostrou que é um estudo feito no Brasil, e o que queria ser visto aí era a validação dessa versão brasileira da escala de equilíbrio de Berg para a população específica de pessoas com doença de Parkinson, né? E se chegou à conclusão que a escala de equilíbrio de Berg, ela é uma ferramenta promissora, sim, para avaliação do equilíbrio em doenças de Parkinson, tendo até uma boa correlação com o estágio da doença, né, de Parkinson, que à medida que a doença avança, o equilíbrio vai ficando mais comprometido, e também com o nível de independência do indivíduo. Agora nós vamos tratar sobre marcha, né? Quando nós falamos de marcha, aqui estão citados 3 protocolos. Porém, apenas o último deles, a FAC, que é um instrumento de avaliação. Os outros 2 são formas de avaliação protocoladas, validadas, mas são testes de desempenho funcional, e não um instrumento por completo. Mas eu trouxe para vocês como forma também de possibilidades a mais de avaliar essa marcha, até porque são testes muito usados e relativamente simples. Então, se adequa a praticamente todos os tipos de serviços de saúde, ou até mesmo o domicílio do paciente. A velocidade da marcha, que foi validada em 2005, esse protocolo é de desempenho funcional, e o avaliador, ele afere a velocidade da marcha natural e da marcha máxima do paciente e calcula a velocidade da marcha em metros por segundo. Então, ele pede para o indivíduo percorrer uma distância pré-determinada já, você mede essa distância, digamos que você colocou 10 metros, e calcula o tempo que ele percorre essa distância. Então, 10 metros dividido pelo tempo em segundos dá a velocidade natural da marcha dele. Porém, tanto para a velocidade natural da marcha quanto para a velocidade máxima, pede para ele repetir 3 vezes. E a média dessa repetição é que vai dar a velocidade da marcha do indivíduo, ok? E vale considerar também que se o indivíduo, se o paciente fizer uso habitualmente de algum dispositivo de
auxiliar de marcha, ou mesmo de alguma órtese, ele pode fazer o protocolo com o uso dessa órtese ou desse dispositivo. O Time Up and Go. O Time Up and Go, ou TUG, ele é muito conhecido, ele é usado amplamente, foi validado em 1991, e ele abrange importantes atividades do dia a dia que são consideradas de grande risco de quedas para os indivíduos, considerando principalmente a questão de idosos. E aí, em que é que ele consiste? Esse aqui é o protocolo esquemático do TUG. Então, o avaliador está aqui, precisa-se de uma cadeira, de uma distância marcada no chão com a fita métrica, uns 3 metros, e um cone, uma outra marcação aqui que sirva algo similar como esse cone. Então, o indivíduo, o paciente, ele vai começar sentado nessa cadeira, tá? E o avaliador, o examinador, ele vai dizer, fulano, comece, ou fulano, vá, go. Quando ele começar, o avaliador, ele dispara o cronômetro, certo? E então, o indivíduo, o paciente, ele vai levantar-se da cadeira, ele vai andar em linha reta os 3 metros, vai circular esse cone, voltar os 3 metros e sentar novamente na cadeira. Sentou novamente na cadeira, para o cronômetro. E assim, faz-se isso por 3 vezes, são 3 repetições, e se calcula o tempo médio, né, que foi cronometrado. E esse tempo médio é o tempo, né, do time up and go daquele indivíduo. Tem estudos que mostram que um tempo no time up and go de 14 segundos ou mais, ele é um indicativo de maior risco de quedas. Então, quem faz um time up and go de 14 segundos em diante ou mais, pode ser uma pessoa mais vulnerável a quedas. Aí, a FAQ. A FAQ é um instrumento em si, ele, para categorizar, né, a deambulação funcional do paciente, a marcha, né, funcional do paciente. Foi publicado o estudo dela em 1984 na Physical Therapy. E aqui está o protocolo em si, aqui está o instrumento em si. Então, o indivíduo, ele é classificado em um desses scores aí, que variam de 0 a 5. Então, ele vai ter um score que o direciona, digamos assim, que o classifica. Aqui na tabelinha está a descrição de cada score, e essas figuras auxiliam nessa descrição, né, para poder a gente classificar o indivíduo corretamente. Os scores de 0 a 2 são os scores conhecidos como marcha dependente fisicamente, né? O indivíduo, ele apresenta uma dependência da marcha de maneira física. Já os scores 3, 4 e 5, os mais altos, são para aqueles indivíduos que apresentam marcha independente, fisicamente falando. Então, vamos lá. O score 0, ele é categorizado como, na verdade, não funcional. Ele é incapaz. O indivíduo, na verdade, ele não consegue andar. Esse score aqui, o indivíduo, o paciente é representado em vermelho, em cinza, os cuidadores. Ele precisa de 2 ou mais pessoas para poder fazer a suspensão do seu peso, fazer suas transferências, etc. Ele sozinho não tem essa capacidade, ele é incapaz de realizar marcha. O score 1 é aquele indivíduo que ele é categorizado como dependente para a marcha, uma dependência de nível 2, uma dependência maior, onde o score é 1, mas o nível de dependência é 2. Cuidado para não confundirem isso. Onde ele precisa de um suporte contínuo, um suporte constante, firme, de uma pessoa ou mais, para ajudar a suspender o peso do seu corpo e ajudá-lo também com o equilíbrio. Já o score 2, ele ainda é dependente para a marcha, fisicamente falando, porém, a pessoa que o ajuda, o cuidador, um ou mais, ela não suspende o paciente, ela não é responsável pelo peso dele, ela é responsável apenas para ajudar em termos de equilíbrio e de coordenação, tá? É uma ajuda menor, digamos assim. Aí os scores 3, 4 e 5, que se classificam como marcha independente, eles entram em quê? O 3, o paciente é dependente para supervisão. A marcha é classificada como independente fisicamente, mas ele precisa de supervisão do indivíduo, de outro indivíduo, de um cuidador.
supervisão verbal, de alguns comandos verbais, de alguns direcionamentos, de alguns cuidados, mas não tem um contato físico, não existe ninguém fisicamente tocando nesse paciente, ok? Com o score 4, ele é independente para a marcha em locais planos, né? E aí, a pessoa pode caminhar independentemente em locais planos, mas ela vai precisar de ajuda quando ele vai para terrenos irregulares, quando ele vai para rampas ou escadas. Né? E o 5, o score 5 na FAQ é a marcha independente, aquela que a pessoa caminha normalmente, sem nenhuma dependência de nenhum cuidador, sem dependência de nenhum cuidador e nenhum dispositivo auxiliar. Agora nós vamos falar sobre espasticidade, né? Existem vários instrumentos que avaliam espasticidade. Aqui eu trouxe para vocês, para a gente debater, a escala de Ashworth modificada, que foi validada por Bohannon e Smith em 1987. Quando o instrumento ele leva o nome de modificada ou modificada, é porque sugere-se que já houve uma versão anterior, uma versão original, que passou por alguma modificação, por alguma atualização, em algumas propriedades suas, em algumas descrições, ou mesmo em alguns scores, e se usa mais, então, a versão modificada, a versão atual, mais atual. Esse aqui é o estudo, né, da confiabilidade da escala modificada de Ashworth para espasticidade muscular. E aqui a escala em si. Como é essa escala? Ela também vai classificar por apenas um score, não o indivíduo como um todo, mas os seus músculos, a sua tensão muscular, o seu tônus muscular. Então, você pode dividir, classificar ou um músculo isoladamente, que você esteja querendo avaliar, precisando avaliar, ou mesmo um grupamento muscular, digamos assim, né? Isso vai de acordo com o que você seleciona para a condição do seu paciente. A escala permite as duas coisas, tá? Então, o grau 0 é quando não há nenhum aumento do tônus muscular, ou seja, o tônus muscular naquele grupo muscular, naquele músculo, está normal. Quando você, por exemplo, está com um paciente de AVC e vai avaliar do lado emparético dele os flexores de cotovelo. E você, na sua avaliação, através da palpação, da mobilização passiva, você, como avaliador, observa que acontece um leve aumento desse tônus muscular nos flexores de cotovelo, que é manifestado por uma tensão quando feita de maneira abrupta, e ela é seguida de resistência mínima em menos da metade da amplitude de movimento. Né? E aí, o que acontece, então? Esses flexores de cotovelo, eles recebem grau 1+. Já nesse mesmo paciente, você vai avaliar o tríceps sural, do mesmo lado parético. Quando você vai avaliar o tríceps sural, é observado que há um considerável aumento do tônus muscular e o movimento passivo, né, no tornozelo aí, no caso, é difícil. Então, significa que esse tríceps sural está com grau 3, ele está com espasticidade bem forte. O grau 4 já faz referência a uma rigidez. Quando essa parte que é afetada, esse segmento, ele já está rígido, seja em flexão ou seja em extensão. Ou seja, gente, a escala de Ashworth modificada, ela classifica aquele grupo muscular ou aquele músculo de maneira isolada, né, por um grau. E esses graus, digamos assim, vai variar de acordo com os músculos do nosso corpo, os que foram acometidos e os que não foram acometidos. É importante ressaltar também que a escala de Ashworth modificada, assim como a original também, não avalia casos de hipotonia muscular, não avalia casos de flacidez. Preste atenção que o menor grau nela é o grau 0, onde não há nenhum aumento do tônus. Nenhum aumento do tônus aqui é considerado como tônus normal. A hipotonia não entra aqui nessa classificação. Então, se você está trabalhando com pacientes, com sujeitos que sejam hipotônicos, tem que procurar uma escala que seja específica para hipotonia. E aí nós chegamos em cognição. No início da aula, na contextualização, eu coloquei que, para entender melhor o instrumento de avaliação para a cognição, nós temos que entender
o que é a cognição? O que é que a cognição envolve, né? O que é que ela faz parte? Considerando, principalmente, que déficits cognitivos podem comprometer a recuperação do paciente. Aqui não era para estar interrogado, era para estar afirmando. Podem comprometer a recuperação, a reabilitação, o tratamento, a prevenção de outras questões de saúde nesse indivíduo, né? Então, vamos lá. O que é a cognição? A cognição são representados por mecanismos mentais que agem sobre a informação sensorial, buscando a sua interpretação, a sua classificação e a organização. Ou seja, uma informação sensorial ela é recebida da periferia, chega nesses processos cognitivos, e aí há essa situação de interpretação, classificação e organização dessas informações. Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha para tentar exemplificar como é que se dão esses processos cognitivos e o que é que a cognição envolve, né? Então, eu tenho um objeto aqui, em que nós estamos visualizando as suas características, como cor, textura. A textura, na verdade, não seria tanto pela visualização, que é o nosso caso aqui não é ver palestras, mas se a gente tivesse ao vivo, né, pelo toque, o tamanho, o formato desse objeto, a profundidade e outras características mais que vocês possam lembrar. Isso tudo é captado pelo sistema sensorial, que no nosso caso aqui é a visão. Se a gente tivesse ao vivo segurando esse objeto, podia também ser o tato. Essas informações captadas pelo sistema sensorial, elas chegam até as estruturas corticais. Quando elas chegam nessas estruturas corticais, está acontecendo aí o processo perceptivo. Ele não só mais está sentindo, mas agora ele está percebendo, ele está interpretando informações aqui, integrando as características do objeto que foram observadas ao conhecimento do sujeito. Essa integração se dá pelo sistema cognitivo, através dos processos cognitivos. Que integração é essa? É através da memória, por exemplo, porque o indivíduo já podia conhecer esse objeto, seja através de fotos, seja através de figuras, de livros, seja ao vivo mesmo, porque ele já teve experiência, porque ele cultivou esse tipo de objeto, ou porque ele ganhou. Ele pode ter uma memória afetiva em relação a isso aí. Essa memória afetiva, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode ser neutra também, né? Então, isso é resgatado. A categorização desse objeto, como ele está categorizado na sua memória? Ele está categorizado como ser vivo, como planta, como objeto, como flor, como rosa, né? A atenção é um importante processo cognitivo, um importante domínio da cognição. Se eu não dou uma devida atenção para aquilo que eu estou observando, para aquilo que eu estou pegando, tateando, para aquela atividade que eu estou fazendo, acontece alguma perda em relação ao processamento das informações e, consequentemente, as respostas motoras que são dadas. A resolução de problemas, ela pode entrar também em ação aí. Houve um resgate através da memória, que num outro momento que você pegou nesse objeto, né, nesse objeto em questão, quando você pegou no caule dele, nessa parte verdinha, você furou o dedo porque tinha um espinho. Então, quando você for tocá-lo, você já vai com esse cuidado. É uma resolução de problemas. Né? E a linguagem, que você vai lembrar em o quê? Qual o nome dado a isso aí? Flor, rosa, né? E isso vai resgatar a sua linguagem. Tudo isso aqui junto vão trazer respostas, né, motoras, verbais, podem ser verbais, né, motor através da fala, podem ser gestuais, pode ser por escritas, tá? Então, isso é o processo como um todo, os processos cognitivos envolvem esses domínios. Assim, quais são os domínios da cognição? Né? Os domínios da cognição são a percepção, né, como eu entendo aquilo ali, interpreto, a atenção dada aqui, o raciocínio, orientação espacial é importante, memória, né, lá, as funções executivas de como trabalhar com essa situação e a linguagem. Ou seja, quando nós vamos para um instrumento de avaliação
que se propõe a avaliar cognição, esse instrumento de avaliação, ele tem que fazer um rastreamento geral sobre todos esses domínios aí, e não apenas sobre um ou outro, porque senão eu estou avaliando parte da cognição e parte não. E aí, eu trago aqui para vocês o mini-exame do estado mental. O mini-exame do estado mental, o MEN, né, ele é considerado padrão ouro para rastreio cognitivo. E o que é padrão ouro? Ele é um instrumento validado, muito bem consolidado, muito bem usado, com bom custo-benefício, boa eficiência, boa eficácia, e ele consegue ter um rastreio, né, fazer um rastreio sobre diversas funções cognitivas, né, abrangendo, assim, o máximo de domínio possível da cognição. Em paralelo, nós temos que entender que o mini-exame do estado mental, ele faz um rastreio cognitivo. Ele não dá o diagnóstico de demência, de doença de Alzheimer, ou de um AVC com demência, ou de um Parkinson com demência. Ele faz um rastreio cognitivo. O que é isso? Depois de aplicado ele, de somado o seu score, aquele indivíduo ele pode ser classificado como apresentando ou não um déficit cognitivo, que pode embasar o diagnóstico dele, o diagnóstico médico, o diagnóstico fisioterapêutico, o diagnóstico do educador físico, da enfermagem, etc. Pode embasar, não é que ele dá o diagnóstico. Aí, ele funciona de maneira geral como detecção de perdas cognitivas, né, que é esse rastreio, segmento evolutivo de doenças, né, e monitoramento da resposta ao tratamento, né. Esse segmento evolutivo de doenças, ele é muito usado também em casos de demências, em casos de doença de Parkinson com demência, porque são doenças progressivas, neurodegenerativas. Então, elas precisam ser constantemente monitoradas sobre esse aspecto. Existem vários estudos na literatura sobre o mini-exame do estado mental, tanto sobre a sua forma de aplicação, onde a publicação inicial é de 1975, de Foster e colaboradores, e como também sobre o aspecto de trabalhar-se os pontos de corte do mini-exame do estado mental, falando-se da importância da escolaridade e da idade nesse instrumento, e como também a tentativa de validação dele para populações específicas, né? Como, por exemplo, para AVC. A versão adotada aqui, que eu vou apresentar e que é a que eu adoto frequentemente nas minhas pesquisas, nos meus estudos, é essa que o estudo está aqui embaixo, um artigo, que é de Sônia Brook e colaboradores, 2003. Esse estudo aqui, publicado na Arquivos de Neuropsiquiatria, ele detalha muito bem, a sua equipe explica muito bem como aplicar esse instrumento nas suas minúcias, o que estudos anteriores, às vezes, geravam algumas dúvidas sobre algum item específico, como, por exemplo, o item de atenção e cálculo, como vamos ver. São 7 categorias avaliadas através do mini-exame do estado mental, e cada uma delas com uma pontuação diferente, né, como vocês podem observar aqui. Aqui, nós temos o instrumento em si, né, o mini-exame do estado mental é esse aí, e como é que nós trabalhamos com ele. De maneira geral, é assim, é feita uma pergunta ou dado um comando para o indivíduo, quando ele apresenta uma resposta correta, ele pontua o máximo que está sugerindo. Então, se for 1, se for 3, né? E assim sucessivamente. Se ele errou naquela resposta, ele pontua como 0. No final, se soma todos os scores e se vê o score paciente, onde o score máximo, caso ele acerte todas as solicitações, é 30. Ou seja, com 30, o paciente não tem nenhum déficit cognitivo, ele acertou tudo. Então, em termos de orientação temporal,
o que é que eu pergunto? Fulano, qual é o dia de hoje? Então, ele tem que dizer dia aí no sentido de data, digamos, 22. Qual o mês? Agosto. Qual o ano? 2018. Algumas vezes, quando a gente pergunta, fulano, qual é o dia? Ele já diz a data completa. Ele já diz, digamos, 22 de agosto de 2018. Se está correta essa data, você já marca, na verdade, um ponto para as três primeiras, um ponto para cada uma. O dia da semana, né? O dia da semana é dizer, digamos, hoje, 22 de agosto de 2018, é uma quarta-feira. Então, está correto, um ponto. A hora, sem olhar para o relógio, sem ter nenhuma pista, a não ser pistas ambientais, o que ele já sabia antes, com seus conhecimentos prévios, ele tem que dizer a hora. É considerado correto para marcar um ponto, quando o indivíduo diz uma hora que pode ser considerada correta, sendo uma hora para mais ou uma hora para menos. Então, digamos, se são 5 horas da tarde e ele responde 5h45, é considerada a resposta correta. Seria correto até 6 horas, né? E até 4 horas da tarde. Para orientação espacial, você pergunta: que local é esse que nós estamos? E você vai apontando, fazendo referência ao cômodo que vocês estão. É uma sala? É um quarto? É uma sala de espera de uma clínica, um consultório? O local, aí depois você pergunta onde nós estamos, em termos de local, mas em relação ao prédio. É hospital? É clínica? É unidade básica de saúde? É o domicílio do paciente? Onde estamos em termos de bairro, ele tem que dizer o nome do bairro. Se ele não souber o nome do bairro, mas ele souber o nome da rua que está ou de alguma rua próxima, ele está bem localizado, é considerado correto. E que cidade, em que estado nós estamos, também é considerado correto. Né? No nosso caso aqui, Natal, Rio Grande do Norte. Aí depois vem para a memória imediata. Na memória imediata, você vai dizer assim: fulano, eu vou dizer 3 palavras para você, preste bem atenção nelas, né? Memorize, e depois você vai repeti-las. Então, você diz carro, vaso e tijolo. E ele tem que repetir essas 3 palavras. Não é obrigatório ser nessa ordem. O importante é ele dizer as 3 palavras corretamente. Se ele disser vaso, tijolo e copo, então, na verdade, ele teve 2 pontos, porque ele acertou apenas 2 palavras, ok? Quando acabou isso aí, você certifica de que ele lembra das palavras corretamente, corrige se for o caso. Olha, as palavras são carro, vaso e tijolo, carro e vaso e tijolo, memorize que nós vamos precisar depois, ok? E aí nós vamos para o cálculo. O cálculo é um item que gera dúvida em outras versões de minimização do estado mental, e que nessa versão de Brook ficou bem esclarecido. O cálculo é uma subtração de 7 seriadamente. Então, na verdade, essa atividade vale 5 pontos, mas são 5 subtrações que você vai fazer. Você vai precisar de 5 resultados para o paciente. E começa do número 100. É isso que ela sugere no estudo. Então, você vai dizer: fulano, nós vamos agora fazer uma conta. Quanto é 100 menos 7? Aí ele diz 93. Correto. 93 menos 7. Ele diz 85. Correto. 2 pontos já. 85 menos 7. 78. Correto. 3 pontos. 78 menos 7. Aí ele diz 70. Tá errado. Como tá errado, ele não pontua esse daí. Tá bom? Então, e você diz a resposta correta para ele. Ou seja, ele só leva os 5 pontos se ele acertar as 5 respostas. Senão, ele vai pontuar só que ele acertou. Lembro também o seguinte: digamos, 100 menos 7, 93. Se ele respondeu 92, ele não vai pontuar esse aí. E a próxima subtração, você não pergunta do número que ele errou. Você pergunta do número que seria correto, da resposta que seria correta. 93 menos 7. Ele tem que dizer 85. Ok? E aí, em seguida, eu vou para a evocação das palavras. Eu vou perguntar a ele quais são aquelas 3 palavras que a gente disse anteriormente para serem memorizadas. E ele tem que dizer carro, vaso e tijolo. Da mesma maneira, um ponto para cada uma correta e não precisa ser na ordem. Para a linguagem.
Para a linguagem, você vai apontar para um lápis e perguntar o que é isso, que objeto é esse. Ele tem que dizer lápis. Você vai apontar para um relógio, que pode ser de parede ou de pulso, e perguntar o que é. Ele dizendo relógio ou pulseira, porque às vezes tem alguns relógios, né, pulso que podem confundir, pode estar correto, 2 pontos. 1 ponto para cada objeto. A próxima, faça o paciente repetir, nem aqui, nem ali, nem lá. Então, 1 ponto, caso ele tenha repetido essa frase correta. Aparentemente, pode ser algo simples, mas, por exemplo, eu já tive situações de avaliando pacientes com AVC, eu dizia assim, repita comigo, nem aqui, nem ali, nem lá. E o paciente dizia, e é onde, minha filha? E é onde? Ele só tinha tendência de completar a frase, de ficar curioso, e não de repetir, ele não entendia o comando de repetir, certo? É 1 ponto para caso ele repita corretamente. O próximo, você vai segurar um papel e você vai dar o comando para o paciente e ele tem que obedecer. Você vai dizer, pega este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque o papel no chão. Se ele fizer os 3 passos corretamente, 3 pontos. Caso, por exemplo, ele pegue com a mão esquerda, mas ele dobrou no meio e colocou no chão, ele perdeu o primeiro ponto. Ele ganhou o ponto de dobrar no meio e o ponto de colocar no chão. Então, 2 pontos ele iria pontuar aqui, e não 3. Caso ele pegue com a mão direita, ele dobre no meio, mas antes de colocar no chão, ele diga se é para colocar mesmo, aí ele pediu uma confirmação sua. Então, é 0 nesse último. Ele pegou o papel com a mão direita 1 ponto, dobrou o meio 2 pontos, mas ele não colocou no papel no chão, pelo comando que você deseja, ele ficou pedindo ainda a sua confirmação, então é 0. Então, ele, no total, pontuaria 2. Na próxima, você vai anotar, escrever no papel em branco a palavra com letras grandes, né, garrafais, como diz maiúsculas, feche os olhos. E você vai dizer para ele, eu vou lhe mostrar um papel, você vai ler e fazer o que está escrito. Então, ele tem que ler, fecha os olhos e tem que fechar os olhos. 2 especificidades. Caso o paciente seja analfabeto, ele já pontua como 0, porque ele não vai ter condições de ler a frase. Caso o paciente leia a frase, fecha os olhos, mas ele não fecha os olhos. Ele olha para você e diz assim, é para fechar mesmo os olhos, pedindo uma confirmação. Né? Então, ele também não pontua, é 0. Ele não obedeceu o comando escrito. Okay? O item 10, você vai solicitar ao paciente escrever uma frase de sua própria autoria. Você não vai considerar se tiver erros de ortografia aí, o que é importante é ter um sentido nessa frase, e lembrando que precisa ter verbo. Né? Então, tendo verbo, é considerado uma frase. 1 ponto. E o último item do mini exame do estado mental é a capacidade construtiva visual. Você vai dar um papel, um lápis, uma caneta para ele e vai pedir para ele fazer um desenho igual a esse aqui. Eu, geralmente, já levo esse desenho numa outra folha separada, impresso, com espaço para ele fazer do lado, ou próximo. E o que é que ele tem, o que é considerado correto esse desenho? Não precisa necessariamente ficar no mesmo tamanho. Ele precisa, na verdade, ser 2 pentágonos, então ser 2 figuras de 5 lados, e que o encontro entre essas figuras, a interseção, tenha 4 lados. Isso são os critérios para ser considerado correto, certo? E aí, 1 ponto. Somando os scores total, dá o score no mini exame do estado mental. Voltando aqui para o ponto de corte, nós temos o seguinte. Esse ponto de corte que eu coloquei aqui para vocês é o de Almeida, 1998, onde se considera que, se eu estou avaliando um paciente analfabeto, e ele pontua de 19,20 para baixo, ele tem déficit cognitivo. Se ele pontua acima disso, ele não apresenta déficit cognitivo, ou seja, entre 20 e 30, ele não apresenta déficit cognitivo, né, entre 21 e 30. Para indivíduos escolarizados, o ponto de corte muda para 23, 24, é um ponto de corte mais alto, porque é um paciente que tem reserva neurológica maior, tem mais estudos, mais tempo de estudo. E aí, o que acontece? O indivíduo que pontua 23, 24 ou menos, ele tem déficit cognitivo. Um paciente que pontua entre 25 e 30, ele não apresenta déficit cognitivo, sendo ele escolarizado. Existem alguns estudos estudos que detalham esse ponto de corte para indivíduos escolarizados.
Almeida, ele considera indivíduos escolarizados como um todo, independente de ter sido poucos anos de estudo ou muitos anos de estudo. Já tem outra pesquisa que detalha indivíduos escolarizados, ponto de corte para entre 1 e 3 anos de estudo, outro ponto de corte para 4 a 6 anos de estudo, outro de 7 anos em diante, e assim vai. Então, esse foi o exame do estado mental, lembrando que ele é uma avaliação instrumento de rastreio cognitivo. E aí, agora, para dar o direcionamento final da nossa aula, nós vamos falar sobre 2 instrumentos para AVC e 2 instrumentos para a doença de Parkinson. Para AVC, nós trouxemos aqui a ranking modificada, a escala de ranking modificada, e NIH, ou NIHSS. A escala de ranking modificada, ela foi validada em 2002 por Wilson e colaboradores. Ela é uma escala simples de ser aplicada, uma escala de avaliação funcional pós-AVC, pós-acidente vascular cerebral, e ela tem um grau. Ela, na verdade, avalia a gravidade do AVC, né, sob o aspecto funcional. Os scores variam o grau varia entre 0 e 6, sendo 0 sem sintomas, na verdade, era como ele não tivesse tido AVC, ou sofreu, mas não ficou com nenhuma sintomatologia, o que não é muito comum, e o 6 é o grau máximo, que é, no caso do óbito. Entre 1 e o 5 é quando acontecem situações de deficiência, que são os padrões, né, bem comuns. Então, o score 1 é nenhuma deficiência significativa, a despeito dos sintomas. Então, o indivíduo pós-AVC ele é capaz de conduzir todos os seus deveres e as suas atividades habituais. O 2 é uma leve deficiência. Ele é incapaz de conduzir todas as atividades de antes, mas ele é capaz de cuidar dos seus próprios interesses sem assistência. Ele não faz tudo como antes, mas ele cuida dos próprios interesses. O grau 3 é uma deficiência moderada, onde o indivíduo requer alguma ajuda, mas é capaz de caminhar sem assistência, podendo usar bengala ou andador. Ele precisa de ajuda para outras atividades, mas ele anda independente. O grau 4 é uma deficiência moderadamente grave, ele é incapaz de caminhar sem assistência, ele é incapaz de atender às suas próprias necessidades fisiológicas sem assistência. O 5 é deficiência grave, onde ele tem as situações anteriores do grau 4, mas também ele está confinado à cama, ele tem incontinência urinária e fecal, e ele requer cuidados e atenção constante de algum cuidador ou da equipe de enfermagem. A escala de ranking modificada, ela avalia a gravidade do AVC sob aspecto funcional, e nós temos também a NIH, ou NIHSS, que é a National Institute of Health Stroke Scale, validada por Canedo e colaboradores em 2006, onde aqui esse estudo fala sobre a confiabilidade de escalas para AVC. Então, ele cita a NIHSS, fala sobre ela, fala sobre a escala de ranking, e também sobre o índice de Bartel, que é um outro instrumento que eu não vou comentar aqui, mas ele é para funcionalidade de maneira geral, não só para casos de AVC. A NIH, ela avalia a gravidade do AVC de maneira mais detalhada e não se tem um score final, depois somando todos os scores que foram obtidos nos 11 itens que são avaliados. Então, o mínimo é 0, o máximo é 42 pontos, onde o mínimo, quanto menor esse valor, menor esse score, melhor a situação do paciente, quanto mais alto o score, mais grave a situação do paciente, né? Ela, por ter um detalhamento bem maior do que, por exemplo, uma ranking modificada, ela tem um treinamento nesse site aqui, eu já fiz o treinamento para a sua aplicação, o treinamento é bem interessante, é realizado todo online, você pode acessar a qualquer momento, onde ele vai explicando cada item detalhadamente, e depois ele faz tipo uns testes com você, e no final, como uma prova, ele libera o certificado para vocês, então se faz interessante. Os itens que são avaliados são nível de consciência, o olhar, o campo visual, paralisia facial, a motricidade dos membros superiores, que não apareceu aqui, motricidade dos membros inferiores, ataxia de membros, sensibilidade, linguagem, disartria, e o 11º que não apareceu é negligência unilateral. Os itens que estão em vermelho, que é o de linguagem, o de disartria e o de negligência unilateral, são itens que são baseados em algumas figuras ou palavras específicas, padronizadas pela NIH, que vem anexo ao protocolo, tá?
e não pode ser usado qualquer figura, tem que ser as figuras que já vem nela. E agora, para a doença de Parkinson, eu tenho dois protocolos, que é como se eles fossem os paralelos, para fazendo a comparação com os de AVC. A ONIAR modificada, que é a que eu vou falar, ele fala sobre o estadiamento da doença de Parkinson, e o PDRS, e um detalhamento maior. A ONIAR modificada, ela foi validada em 1967, ela é essa escala aqui que vocês podem observar, variando o seu estágio de 0 a 5, o paciente ele vai ser classificado com um desses scores, que é o seu estágio, né, onde 0 é nenhum sinal da doença, ou seja, ele provavelmente ainda nem tem o diagnóstico de doença de Parkinson. O 1 é a doença já começou a se manifestar, mas ainda está de forma unilateral. O 1,5, ele tem um movimento unilateral e passou a ter também um movimento de tronco axial. O 2, a doença é bilateral e sem déficit de equilíbrio. O estágio 2,5, score 2,5, a doença está bilateral, leve, e quando é feito o teste de empurrão no paciente, né, para desequilíbrio, ele consegue se recuperar. O 3, a doença ela já se tornou bilateral de leve a moderada, com instabilidade postural, não mais se recupera no teste de empurrão, mas ele ainda tem a capacidade de viver independentemente. O 4 é uma incapacidade já grave, ele ainda é capaz de caminhar ou permanecer de pé sem ajuda considerando de outras pessoas, mas ele pode ter dispositivos auxiliares para isso. E o 5 é quando o paciente já está confinado à cama ou à cadeira de rodas, a não ser, ele só sai dessa situação se ele receber ajuda de cuidadores. A ONIAR, ela é muito usada em paralelo com a PDRS, que foi validada em 1995. A PDRS, ela é uma escala, um instrumento bem mais detalhado para monitoramento de um paciente com doença de Parkinson sobre vários aspectos. Ela tem 4 seções. A primeira trata sobre o estado mental, comportamento, estado emocional. A segunda, sobre atividades de vida diária. A terceira, que não está aqui, porque aqui não está a escala completa, ela é bem comprida, bem extensa. A terceira, sobre o exame motor. E a 4, sobre as flutuações que acontecem em complicações terapêuticas, né, ou até mesmo a terapia medicamentosa. Dentro de cada sessão dessa, tem vários aspectos, vários itens que são avaliados. Cada item desse vai possuir os scores de 0 a 4. 0 sempre sendo a situação mais leve, normal, e 4 sendo a situação mais grave. Tá? No final, se somam esses scores. Uma vantagem da UPDRS, que apesar dela ser uma escala extensa, que dá um monitoramento bem geral, mas às vezes a gente não tem condições de fazer isso no serviço, ou mesmo não é o foco naquele momento para o paciente. E eu quero avaliar só ele apenas sob o aspecto motor, digamos. Então, eu usaria apenas a seção 3, que é o de exame motor. Ok? Sem problemas. É isso, gente, que eu queria trazer para vocês sobre instrumentos de avaliação, né, na prática fisioterapêutica, na verdade, não só fisioterapêutica, na prática da neurologia, pode ser qualquer profissional de saúde que tenha conhecimento, né, desses instrumentos, de maneira detalhada, de saber aplicá-los, para que não traga vieses. No próximo mês, eu acho que a gente vai ter outra web falando ainda sobre instrumentos de avaliação, mas aí seria para sono, ok? Sono, sonolência diurna, cronotipo e etc. Foi um prazer estar com vocês. Meu e-mail está lá no primeiro slide.